se existe uma forma de melhorar sua classificação no concurso público, quando há questões passíveis de serem anuladas e que não foram anuladas pela banca do concurso, é requerendo a anulação delas na justiça. Isso porque a pontuação que você adquire anulando essas questões na justiça vai somente para você e não para todo mundo, como acontece quando a banca anula as questões. E nesse vídeo eu quero te mostrar em quais situações é possível anular questões de concurso na justiça para com isso conquistar o seu sonho do cargo público. Assim como essa candidata aqui, ó, dá uma olhada aí na tela. Ela conseguiu anular 2 questões do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais de 2021, inclusive em sede de liminar. Antes de iniciar o conteúdo aqui, é importante que você saiba quem eu sou. Meu nome é Marcos Peterson, sou sócio do escritório Peterson e Escobar Advogados e nós somos especialistas em concursos públicos e já devolvemos o sonho do cargo público a inúmeros candidatos. Uma das coisas que mais nos deixa felizes é quando um conteúdo igual esse aqui que eu estou produzindo ajuda concurseiros como você a conquistar o sonho do cargo público. Eu espero sinceramente que esse vídeo aqui te ajude nesse objetivo. Não é novidade para nenhum concurseiro que os erros cometidos pelas bancas examinadoras nas provas objetivas, discursivas, provas orais ou até na avaliação de títulos são enormes. Isso acontece porque há uma precariedade da banca examinadora que não utiliza os meios mais adequados para produzir essas provas. E devido também à celeridade que os órgãos públicos exigem das bancas examinadoras para concluir essas etapas. Então, se você não concorda com o gabarito da sua prova objetiva ou com a sua nota da redação, da prova oral, da prova subjetiva ou ainda, com a sua nota na prova de avaliação de títulos, e você pretende aumentar a sua nota para subir na classificação do certame, as chances de você conseguir isso na justiça são grandes, e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Eu vou listar aqui para você as 3 principais situações em que é possível anular questões da prova objetiva na justiça. Eu não sei se você sabe, mas o princípio da vinculação ao edital estabelece que as regras previstas no edital vinculam ambas as partes, ou seja, tanto o candidato quanto a banca examinadora. Portanto, se a banca cobra um conteúdo que não estava previsto no conteúdo programático do edital, ela está cometendo uma ilegalidade. E nesse caso, a justiça tem obrigação de reverter essa situação. E não são raras as situações em que isso acontece, viu? Principalmente quando há questões envolvendo matéria de direito. Nessa questão aí que eu estou mostrando na tela, o edital previu ali a cobrança de noções em direito constitucional. Contudo, uma das questões exigiu o conhecimento do artigo 60 da Constituição. Porém, como vocês podem ver aí, o edital não previu a noção sobre a seção 7ª, processo legislativo, mais especificamente sua subseção ali 2 da emenda à Constituição, artigo 60, tá? Nesse caso aí, como o edital não previu o conhecimento do artigo 60 da Constituição, por quê? Porque o edital ele fez questão de enumerar ali quais capítulos, seções e artigos da Constituição Federal seriam cobrados naquela prova. Nesse caso, como foi cobrado um artigo que não estava previsto no edital, a justiça considerou aquilo como ilegal e anulou aquela questão. Lembrando que não é só em questões de direito que isso acontece, viu, pessoal? Dá uma olhada nesse caso aqui, em que, numa questão de raciocínio lógico, a mesma situação ocorreu. Uma segunda hipótese de anulação de questões na justiça é quando há dupla interpretação da questão. Isso acontece quando a questão não possui nenhuma resposta ou possui mais de uma resposta como correta. Acontece também quando a questão é dúbia, ou seja, há mais de uma interpretação a ser dada naquela questão, principalmente quando envolve interpretação de jurisprudência, decisões judiciais, conflito, cada juiz ou cada tribunal entende de uma maneira
e a questão do concurso cobra aquele assunto ali, levando o candidato a erro, uma vez que, tendo mais de uma jurisprudência a ser aplicada naquele caso, o candidato ele não sabe qual responder, qual a banca quer que ele responda. Nesse caso também é possível anular essa questão na justiça. Dá uma olhada aí na tela nessa decisão de um caso aqui do escritório em que ficou reconhecida que a questão possuía mais de uma resposta. Terceira situação em que é possível anular questões de concurso público quando há erro material ou erro de digitação. Uma dúvida muito comum que inclusive chega direto aqui para a gente é: erro de digitação pode anular questões de concurso? E a resposta é sim. Esses erros materiais acontecem muito em concursos militares. Qual é o entendimento da justiça nesses casos? Bom, se a banca examinadora cobra do candidato um conhecimento prévio, uma seriedade na condução do concurso, ela também deve conduzir o certame de forma séria, sem erros que possam induzir o candidato a algum erro sob pena de ilegalidade. Portanto, a banca deve agir com lealdade, boa-fé e principalmente eficiência. Exemplos mais comuns de erros materiais em concurso: a banca confunde Código Penal com Código de Processo Penal, coloca ali dispositivos que nem existem na Constituição Federal, insere dispositivos que não guardam relação com o enunciado da questão, ou ainda comete um erro material. Por exemplo, ao invés de colocar CPP para se referir ao Código de Processo Penal, ela coloca CP. E aí o candidato entende que ela está fazendo referência ao Código Penal e não ao Código de Processo Penal. Para você que não acredita no que eu estou falando, dá uma olhada no que aconteceu no concurso da Polícia Penal, naquele mesmo que eu mencionei no início do vídeo. Perceberam? Em uma questão envolvendo conhecimentos de informática, em que a banca examinadora cometeu um erro de digitação e o juiz não aceitou, anulou a questão. Uma outra situação que não é muito falada aí na internet, né, por colegas advogados ou até mesmo por sites especializados, né, de cursinhos para concurso público, é quando a banca cobra uma questão idêntica àquela que já foi cobrada em um outro concurso anterior. Estou mostrando aí na tela para você ver um julgado aí que diz exatamente isso. A banca não pode cobrar a mesma questão que já foi cobrada no concurso anterior. Interessante isso, não é? E como funciona a anulação de questões pelo judiciário? Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o entendimento do STF que todos os juízes repetem quando recebe processo envolvendo anulação de questões de concurso. Eu vou até ler aqui para você, deixar na tela aí também a tese, né, 485 do STF, que diz o seguinte: não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo, preste bem atenção nisso daqui, ó, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Ou seja, a justiça só irá anular uma questão de concurso se houver algum fato injusto, ilegal ou inconstitucional. E uma das dúvidas mais comuns de todo candidato a concurso público é se, anulando a questão lá na justiça, a pontuação daquela questão vai para todo mundo, igual acontece quando a banca anula a questão, ou vai só para aquele candidato que entrou com processo na justiça. Como dito no início do vídeo, quando o candidato entra com processo na justiça pedindo que uma ou mais questões sejam anuladas, a decisão judicial vincula somente aquelas partes do processo, que é o que a gente chama de efeito inter partes. Dizendo de outra maneira, quem não entrar com o processo pedindo a nulidade de uma questão, anulação de uma questão, não poderá ser beneficiado por uma decisão judicial de um outro candidato. Então, se você não concorda com a sua nota na prova objetiva, mesmo após o período de recurso que a banca examinadora abriu, você deve entrar com processo na justiça e não esperar que outros candidatos entrem para que você seja beneficiado, porque isso não irá acontecer. Depois de saber isso, muita gente deve se perguntar: bom, então é muito mais vantajoso entrar com processo na justiça de anulação de questões de concurso do que pedir anulação lá na via administrativa perante a banca examinadora. Eu, particularmente, também penso dessa forma. Sabe por quê? Nem todo mundo entra com processo na justiça. Nesse caso,
você entrando com o processo e conseguindo anular uma ou mais questões lá na justiça, a pontuação vai só para você, você tem um salto, né, na classificação do concurso e as chances de conquistar o cargo público ficam maiores. É importante deixar bem claro que existem duas formas de entrar com o processo na justiça. A primeira é por meio do mandado de segurança e a segunda por meio de uma ação ordinária. Em ambos os casos, existem vantagens e desvantagens e eu vou te explicar quais são elas. O mandado de segurança é conhecido por ser mais célere e mais rápido. Isso porque as fases do mandado de segurança são mais curtas. Bom, no mandado de segurança, primeiro, você entra com a petição inicial, que é o pedido ali principal do processo. O juiz pede esclarecimentos para a autoridade coatora. Depois vem o parecer do Ministério Público e, após, a sentença. Ou seja, com apenas 4 etapas, já existe uma sentença de primeiro grau no seu processo, se você optar pelo mandado de segurança. É claro que eu não estou falando aqui da fase recursal, porque após a sentença ainda cabe recurso. O processo pode subir para a segunda instância, pode subir para o STJ ou STF, dependendo do caso. O grande problema do mandado de segurança é que o direito precisa ser realmente líquido e certo, como manda a lei, pois nesse tipo de ação não se admite produção de provas mais robustas, como se verá no próximo tópico. Na ação ordinária, as partes têm muito mais oportunidades de produzir provas com o objetivo de convencer o juiz da sua tese. E de forma resumida, essas são as etapas da ação judicial para anulação de questões de concurso. Então, da mesma forma como lá no mandado de segurança, o processo começa com a petição inicial. E aí, já na segunda fase, muda tudo, né? Vem a contestação, que é a defesa do Estado ou da banca examinadora. Depois vem a impugnação, que é a oportunidade da parte autora produzir a sua réplica, ou seja, você vai retrucar em relação àquilo que o Estado ou a banca argumentou na defesa, e aí a fase principal da ação ordinária, que é a fase da dilação probatória. Aqui você vai poder produzir uma série de provas, por exemplo, prova pericial, oitiva de especialista, exigência de documentos, enfim, todo tipo de prova em direito admitido. Somente depois dessa fase é que vem a sentença. Perceberam a diferença entre a ação ordinária e o mandado de segurança? Obviamente que na ação ordinária também existe a fase recursal, que dependendo do caso pode fazer com que o seu processo chegue no STJ ou no STF, dependendo do caso. Depois de ouvir isso, alguns de vocês vão pensar, bom, é muito mais vantajoso entrar com a ação ordinária, eu consigo provar melhor o meu direito. Já outros candidatos vão pensar, poxa, é muito mais vantajoso entrar com mandado de segurança, é mais rápido, eu estou com pressa. Mas a resposta é depende. E depende do quê? Depende do seu caso concreto. Se a ilegalidade for manifesta, ou seja, for evidente, for patente, e não demandar produção de prova mais robusta, obviamente que o mandado de segurança é a opção mais recomendada. Isso porque o mandado de segurança é mais rápido. Então, se você consegue provar que o seu direito é líquido e certo, já na inicial, ou seja, juntando as provas que você possui anexadas à petição inicial, então o mais correto é optar pelo mandado de segurança porque é mais rápido. Porém, se o seu caso demandar uma produção de prova mais robusta, como por exemplo, uma perícia ou uma oitiva de especialistas, nesse caso não recomendo de forma alguma o mandado de segurança porque a chance de você ganhar é muito baixa. Então, nesse caso, optando pela ação ordinária, as suas chances aumentam consideravelmente. Lembrando ainda que mesmo na ação judiciária, existe a chance de você ter uma decisão rápida, que surta efeitos práticos de maneira rápida. Eu vou te explicar aqui agora. Se o juiz verificar que pode haver prejuízos em razão da demora em uma decisão definitiva, aliado a isso, se o juiz verificar que as chances de que o seu pedido seja procedente lá no final do processo, o juiz pode obrigar a banca a reintegrar você no concurso até que seja avaliado todo o processo judicial. Por isso eu sempre digo que é muito importante contar com o auxílio de um advogado ou de um escritório de advocacia especialista em concursos públicos, que irá avaliar o seu caso com carinho e principalmente com bastante propriedade,
com bastante conhecimento de causa. E se você ficou com alguma dúvida, ou se você prestou um concurso público e não concordou com a sua nota, ou com alguma situação que aconteceu com você, entre em contato conosco pelo WhatsApp e conte com o nosso time de especialistas. Pois aqui no escritório Peterson e Escobar, a nossa missão é devolver para você o sonho do cargo público.